E aí, cara, tudo ótimo, e você? Tô bem também. Então, cara, eu tô te ligando aqui pra gente falar um pouco de teatro. Você que é um ator que eu admiro Bora. muito. Só que eu queria tirar umas dúvidas com você nesse tempinho em que a gente tá de quarentena sobre teus processos de atuação, beleza? Você topa falar disso? Claro, bora. Acho que é um Então, momento ótimo pra gente falar de arte. eu vou postar essa videochamada lá no meu canal no YouTube. Então, pra contextualizar assim a galera, conta um pouquinho rapidinho como que você entrou nesse rolê de arte, de teatro. Cara, então, essa é uma história meio doida, porque eu acho que eu sempre fui uma criança das artes, assim. Eu sempre gostei muito de desenhar, de pintar, e eu achava que talvez esse fosse um caminho que eu fosse seguir na minha vida profissional. Uhum. E a minha mãe, ela curtia também, porque acho que esse lugar do desenho, né, abre algumas possibilidades de carreiras mais essas carreiras mais que os pais querem que os filhos sigam, né? Tipo, Uhum. ela pensava que eu poderia ser um arquiteto ou trabalhar com design, alguma coisa assim. Então, novinho, ela me colocou nos cursos de desenho, eu estudava desenho, gostava muito. E aí, com o tempo, foi passando e meu pai é militar, a minha mãe é professora, então eles ninguém se relaciona com arte diretamente aqui na minha família. E aí, meio que isso foi virando uma coisa meio não tão presente na minha vida, sabe? E aí, eu já mais velho, quando eu fiz 17, eu tava com 17 anos, me formei no colégio e eu passei no vestibular para fazer educação física na UERJ. Só que eu passei, pois é, educação física, tipo, nada a ver. Isso foi assim que você Só que eu terminou o passei ensino no médio? segundo semestre. Hã? Foi assim que você terminou o ensino médio? É, eu terminei o ensino médio e passei direto para começar no semestre seguinte. Então eu ia ficar de janeiro até julho de folga, assim. Aham. Ia começar a faculdade no segundo semestre. E aí, nesse tempo, eu falei, cara, vou fazer alguma coisa diferente. Já que eu vou ficar de bobeira, e uma amiga minha, grande amiga na época, estava entrando num curso de teatro que tinha aqui na Tijuca, que era o Uhum. curso da Rosane Goffman. E aí eu falei, vou fazer com ela. Porque eu era super tímido, tinha uma dificuldade de me relacionar assim, com as pessoas, de vergonha, de apresentar trabalho. E aí eu entrei nesse curso e foi uma turma, assim, especial, sabe? Tinha uma galera que tá na minha vida até hoje, aí fazendo teatro, pessoas que fizeram peça comigo profissionais, pessoas que estudaram comigo na Unirio. Foi uma turma, assim, que mudou a vida de todo mundo ali, sabe? E aí eu me apaixonei por teatro ali. Já comecei a faculdade de educação física querendo fazer teatro, mas fui levando a faculdade porque meus pais não queriam que eu abandonasse a graduação e tal. Só que chegou numa hora que eu já estava trabalhando com teatro, porque eu comecei a fazer teste, comecei a estudar canto, eu estava tipo, fazendo peça profissional e a educação física estava começando a virar um segundo plano. Meus pais estavam vendo que eu era muito feliz fazendo teatro. E aí uma hora eu falei, pai, eu vou fazer vestibular de novo, vou estudar na Unirio e vou seguir minha carreira de ator. E aí eu fiz isso, fiz Enem, passei para estudar teatro, e desde então tô aí. Você fez Unirio então, né? Oi? Você fez Unirio então, né? Você se formou lá. Então, eu não formei ainda, a minha matrícula tá lá. Só que é isso, o horário da Unirio é um horário praticamente integral. Aham. E aí, como eu estou trabalhando, sempre fazendo alguma coisa, alguma peça, ensaiando, acaba que eu não consigo fazer todas as matérias no tempo que seria o tempo normal da Sim. graduação. Mas tô lá, uma hora eu vou me formar. E você falou isso de estar sempre trabalhando e hoje você é um ator muito multimediático, né? Você está no cinema, você está na TV, você faz teatro e experimenta essas diferentes formas de interpretação e, inclusive, em função disso, eu me tornei muito fã do seu trabalho. É, Que bom. no, Ui. Você chegou já a ganhar um prêmio, né, pelo Gabriela, o musical, não foi? Sim, sim, sim. Sim. E então, para começar a tirar minhas dúvidas aqui com você, eu queria saber como que no teatro, inclusive a sua peça, seu monólogo Adubo, eu já te falei isso, que eu assisti por duas vezes aqui no Rio. É, ela que me inspirou a postar meu primeiro vídeo lá no IGTV, no Instagram. Então eu acho Legal. que é meio que essa missão da arte, né, que vai inspirando outras pessoas Total. e a gente tem essa essa beleza da vida, né? E eu queria saber como que um texto ele chega a você quando você está se preparando,
como que você recebe ele, a primeira leitura, seus processos para decorar, se você tem algum método, como que você faz assim a primeira vez que você pega o texto? Uhum. Cara, então, eu sou um ator muito do corpo, né? Acho que todos os processos que eu participo, o corpo sempre é um lugar muito importante para mim. Seja ele um corpo numa linguagem mais física ou numa linguagem mais naturalista, né? O corpo sempre é muito importante para mim. Isso me ajuda muito a decorar os textos, de verdade. Então, é porque assim, eu já, como você falou, né? Eu já passei por muitos tipos de processos diferentes, com linguagem muito diferente, até dentro do teatro mesmo. E aí tem peças que exigem um trabalho de corpo mais específico, uma linguagem mais específica. E eu tenho muito uma maneira de pensar o corpo como se fosse como se o corpo me levasse para o estado, me ajudasse a levar para um estado, sabe? E dependendo do processo que eu estiver participando, como por exemplo o Adubo era uma peça com personagens muito característicos, né? E tinha uma construção física para cada um, tinha uma construção vocal para cada um. Então, acessar aquele corpo como se fosse era uma criação de partituras que me levavam para aquele estado, me ajudavam a chegar naquele estado, sabe? E no Adubo é muito engraçado isso, porque o texto surgiu muito a partir dos personagens que a gente experimentava na sala de ensaio. Então foi um processo onde realmente o corpo trouxe toda a criação, sabe? E aí, por exemplo, no Gabriela também era um espetáculo que eu fazia 3 personagens, assim como no Adubo, que são 3 personagens principais, Uhum. só que foi um espetáculo em que a gente recebia o texto antes. O João Falcão, que era o diretor, ele escrevia e levava pra gente e a gente experimentava a partir do texto. E aí, quando o processo é assim, eu procuro ler muito o texto, entender onde o personagem está, nas entrelinhas, para a partir disso compor esse corpo. Como é que esse personagem ele tem um peito mais aberto, ele é mais ativo e direto, é um personagem cansado, é um personagem... E aí vai um pouco assim, depende do processo, sabe? Eu não sei se você tem isso também, mas quando eu tô com um texto pronto, por exemplo, não sei, eu gosto de seguir uma ordem de cenas, né? Primeiro eu leio tudo para saber tudo que acontece, mas quando eu vou de fato estudar, quando eu paro ali, quando paro, né? Porque a gente dificilmente tem esse tempo todo para parar, mas aí tem que adaptar, né? No transporte, enfim, onde você esteja. Quando eu pego uma cena específica, eu gosto muito de primeiro entender na minha concepção, nas minhas palavras, o que a personagem está falando, o que estão falando com ela, o que vai acontecer, porque eu acho que isso até se torna mais fácil da gente pegar as palavras depois, né? Porque tem texto que não tem como sair daquilo ali, né? Se você for fazer um Shakespeare, tem como colocar caco com gíria carioca, né? Total, total. Mas eu gosto muito de entender. Você também tem isso, esse estudo da cena toda, né? Eu acho que tem quando eu era mais novo, tinha muito um lugar de atuação, de buscar me distanciar, de buscar miserar e compor uma coisa nova em cima de mim. Só que você vai percebendo ao longo do tempo que isso não é uma realidade. Porque você tem as suas vivências, você tem as suas referências, você tem as suas inspirações, e tudo isso está no seu corpo, tá na sua voz, está na sua maneira de pensar, nas proposições que você vai levar para o ensaio. E aí, quando você para de se afastar disso e abraça, você consegue, acho que, chegar na sua potência máxima, porque o que é seu, a sua história é sua, e só você pode ser assim, só você vai pensar dessa forma, só você vai falar dessa forma. E aí eu acho que é isso, é você aproximar de você mesmo. E claro, assim, tudo é possível. Você pode criar um corpo distante do seu, buscar uma nova voz, ou não. Mas acho que confiar que a sua vivência é só sua, sabe? Que você é especial porque você é você, e ninguém mais é você. E isso é um medo que atrapalha muita gente nesse processo, né? A pessoa sempre querer buscar algo diferente do que ela é, quando na verdade tudo parte do que a gente é, né? Querendo ou não. Exato. Né? O nosso corpo é o nosso trabalho. Mas agora pensando em uma parte mais técnica, assim, ainda falando sobre texto, né? Teve uma época que um professor falou pra mim que era muito, uma professora, na verdade, Carla Taus, que era muito perigoso, ela achava muito perigoso quem gosta de interpretar na frente do espelho, porque isso tira um pouco a nossa percepção de não ter esse reflexo, e quando na verdade no palco a gente realmente não tem. E aí como que você faz? Você ainda se pega às vezes se olhando no espelho e treinando algumas expressões ou não?
Cara, não. Eu nunca tive esse hábito, assim. Eu acho que, na verdade, quando eu comecei a fazer mais trabalhos no audiovisual, eu ficava um pouco noiado, porque eu sou... Eu era, acho que isso também acabou... Acho que todos os processos que eu vou vivendo, eles vão me modificando, sabe? Uhum. Eu sinto que eu vou virando um novo ator, assim, a cada coisa que eu vivo. Mas quando eu entrei no audiovisual, eu era um ator muito teatral, porque era o que eu fazia. Sim. E eu tinha essa noia, às vezes, de ficar muito over no vídeo. E aí, algumas vezes eu me peguei, assim, ensaiando de frente pro espelho, mas eu não gosto também. Eu acho que aquilo te desconecta, né? Você tá focado numa questão estética ali. E aí eu comecei a pensar que, cara, é isso. Tanto no teatro quanto na câmera, se eu tiver de verdade, aquilo ali as pessoas vão receber de verdade. E é claro que se modifica, né? A linguagem modifica o que você está Sim. fazendo. E você vai também aprendendo a fazer e a se controlar sem precisar do espelho, eu acho. E se assistindo também. Eu tinha muita dificuldade de me assistir. Assistir vídeo de peça, assistir as séries ou os filmes que eu fazia. Mas aí eu aprendi que isso é um estudo também, porque você está se vendo ali no resultado final e só você sabe o que você sentiu, o que você pensou, o que você queria passar. E será que está chegando? Será que não? Acho que é uma forma de se estudar também, sabe? Você conhece o Teatro de Afeto aqui do Rio? Sim, sim, sim. Então, o Saulo, ele é um querido, ele conversou comigo uma vez que eu não sei se eu falei ou alguém do grupo falou dessa dificuldade de se ver em cena, de ver um vídeo gravado do palco e tal. E eu super achava que realmente ator não gostava de se ver, e ele disse: "Não, cara. É o que você mais ama fazer, é o que você se entrega de corpo e alma pra fazer, e você tem que se amar vendo aquilo ali", né? Então eu Sim, também perdi um pouco essa óbvio que a gente é autocrítico, a gente quer, né, sempre melhorar, mas claro. se a gente não amar o que a gente tá fazendo agora, pra onde a gente vai, né? E E assim, eu acho também que a gente sempre lembrar também que até nesse momento da quarentena a gente acaba divulgando vídeos das nossas peças, né, pra galera poder ver. E lembrar também que teatro é um encontro, é uma arte de encontro. Então a energia que se estabelece ali no teatro é diferente da do vídeo. Então, assim, também não dá pra você se julgar como se você estivesse assistindo a peça ao vivo. Tem outras coisas que atravessam ali no momento, né? Então, também se assistir tranquilo e saber que é diferente. sim, é uma experiência, né, assim como tudo. Isso até é um ponto Aham. interessante porque muita gente entra. Eu digo muita gente porque aqui no Instagram eu recebo às vezes a mensagem de jovens, assim, adolescentes que estão começando a fazer teatro, entrando em curso, que há muito essa confusão de fazer teatro para ser ator de televisão. E assim, a pessoa acaba se frustrando muitas vezes porque são vivências diferentes, né? Você que tem essa experiência aí, eu só tenho no teatro. Você que tem essa no cinema, na televisão e no teatro. Qual é a maior diferença assim que você sente para a sua atuação e para o seu trabalho quando você está nessas plataformas? Cara, eu acho que é isso, são linguagens diferentes, né? Então é um processo diferente de se pensar o que você está expressando. Mas eu acho que, na verdade, tudo se completa um pouco, sabe? Eu acho É. que é muito louco isso, mas o audiovisual me ajudou muito a fazer teatro, a me colocar de outra forma no palco também. E assim como as vivências que eu tenho do teatro são muito importantes para quando eu vou fazer um filme ou quando eu vou fazer uma série. E as coisas se cruzam mesmo. Eu acho que as linguagens se cruzam em algum lugar. Por exemplo, eu fiz um filme que saiu agora no Festival do Rio, que era sobre uma companhia de teatro. Então, durante o processo de filmagem, de preparação para o filme, a gente viveu um processo de uma companhia de teatro. E aí era isso, era o Vinícius ali que vivia um processo do Adubo, o processo do Gabriela, o processo do Fonte Alvejuna. Tudo vai se alimentando, eu acho, sabe? Eu acho que tem diferenças, sim, são linguagens diferentes, mas a gente tem que poder entender que elas são assim, Complementares, né? complementares, exatamente. E o teatro tem uma coisa também que ele ensina, que é muito legal que jovens façam, que é o coletivo, né? O entendimento de que Uhum. a gente faz tudo com a ajuda do coletivo. Eu acho que Com isso certeza. é uma das maiores coisas que eu aprendi. E você falou no início sobre construção de personagem, que você entende o seu corpo, respeita o corpo para ver onde ele está chegando. Mas na construção de personagem mesmo, você tem alguma outra técnica, alguma outra maneira de entender aquilo? A conversa com a diretora, talvez? Como que isso acontece?
Eu acho que sim, esse negócio com a direção é muito legal, né? Porque a gente tem que, como ator, a gente precisa aprender a confiar na pessoa que está dirigindo o espetáculo. Eu acho que isso é muito importante, porque a nossa visão de dentro da cena é uma, a visão de quem está vendo de fora é uma visão geral, né, de tudo, assim. E conversar sobre, perguntar como o diretor vê, que linguagem ele acha que é a melhor, porque isso estabelecer uma relação de confiança, sabe? Porque todo mundo está querendo o melhor para o espetáculo. Então eu sempre procuro conversar com o diretor, sim, ou com a diretora, ou com o diretor, rediretor, para entender o que é aquele espetáculo, para onde a gente vai chegar com aquilo, qual é a linguagem que vai se estabelecer ali. Então eu acho que é mais ou menos isso. E esse lugar de construção de personagem é doido, assim, porque eu gosto muito disso, de, de, de ver uma nova vida nascendo junto da minha, assim, a partir da minha. Mas eu também tenho vivido muito recentemente processos onde, por exemplo, eu estou ensaiando uma peça agora chamada Cuidado Quando For Falar de Mim. A gente interrompeu por causa da quarentena, mas vamos estrear esse ano. E é um espetáculo que está surgindo do zero, o texto é novo, as cenas são criadas por nós, e a gente não tem personagens, assim, a gente não tem um lugar de composição de personagens, tem esse lugar de entender aquela história e aproximar da gente. E aí você vai estudando, né, o texto, como você vai se colocar, o que você vai falar, né? Mas num lugar mais próximo do seu, sabe? Então são processos diferentes, assim, esse lugar de construção de personagem. Então é preciso estar atento pro que o espetáculo pede também, sabe? Sim. Eu tô te perguntando isso até pra gente entrar nesse assunto de. Eu acho que a gente está muito acostumado com tudo muito técnico, né? Tudo tem um processo para ser feito, tudo tem início, meio e fim. Eu acho que a arte é mais fluida, né? A gente tem que entender a energia, entender como que as coisas caminham. Óbvio que tem profissionalismo, mas a mente um pouco mais aberta, né? Para o que está acontecendo ali. Sim, total. O Ricardo é um diretor, por exemplo, que está dirigindo agora o espetáculo, ele gosta muito dessa fluidez, dessa coisa, desse jogo que tá sempre ali acontecendo e vibrando. Então, ele pensa muito em deixar algumas cenas sem marca e a gente deixar acontecer no dia o que for. Eu acho legal, assim, leva a gente para um outro lugar de atenção e de estado de presença, né? Isso volta ao que você falou da troca com a direção, né? Depende muito do que vem. Total, exatamente. E qual é a sua rotina de ensaio normalmente? Como que você vai adaptar a sua rotina do dia a dia, alimentação? Como que você faz isso? Cara, eu sou, assim, bem nerdzão, eu confesso. Eu fico bem focado nos processos que eu estou vivendo, assim. Eu ensaio... Estou ensaiando agora de 6 às 10 nesse espetáculo que eu falei. Mas ao longo do dia, antes, quando eu posso, né, o tempo que eu tenho, eu estou sempre focado no que eu vou levar para o ensaio, estudando, lendo histórias que vão se relacionar com aquilo. Eu começo a buscar muita referência em livros que eu acho que podem me inspirar para aquele processo. O Adubo nasceu de um livro que eu estava lendo aleatoriamente, assim. Eu já sabia que eu queria fazer um solo, já tinha mais ou menos um caminho, só que eu peguei esse livro para me inspirar, li, e ele me deu muito material, e a partir dele muita coisa surgiu. Então eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ver filmes que eu acho que tem a ver com a vibe também do que eu estou ensaiando. Música me inspira muito. Então eu gosto de chegar cedo no ensaio, eu detesto chegar atrasado, gosto de aquecer, gosto de ter uma relação gostosa com as pessoas que estão lá, porque eu acho que isso também é importante, né? Sim. Tipo, é muito legal a gente ser aberto com as pessoas que a gente está ensaiando, porque é um processo de criação de um espetáculo, né? É muito sobre exposição, sobre estar à vontade. É muito difícil você conseguir estar bem para criar, para se jogar no processo de criação, se você não está se sentindo à vontade. Então, eu sempre acho que a gente tem que acolher todo mundo, todos os amigos que estão ali no elenco. É isso que eu ia falar com você também sobre elenco, né? Porque enfim, a gente sempre escuta as pessoas falando que no meio da arte tem muita disputa de ego, tem muita gente glamourizando uma coisa que não é glamourizada, mas no geral, assim, eu aprendi com alguns professores que, por exemplo, a quantidade de falas que eu tenho no texto, isso não vai definir a minha personagem como maior nem menor.
nem nada. Eu acho que eu já até ouvi Fernanda Montenegro falando que você fazer teatro, você tá no palco, né? Você compor a Sim, cena. Então isso é muito importante também para as sim, pessoas entenderem, né? Porque é uma união mesmo, tem que ser um coletivo, tem que ser um respeito total. profissional, mas tem que ser óbvio que estresse rola, porque enfim, né? Sim. Mas isso é uma outra coisa também que você tenta controlar, esse estresse que vem, você respira. Cara, eu acho que, tipo, é isso, né? O processo é uma coisa difícil. É sobre estar muito bem, estar muito mal, é sobre se achar e se perder, é sobre se desesperar e depois achar que depois ter certeza de que vai dar certo. Então, assim, eu acho que a gente passa por muitas sensações, assim, tô falando por mim, eu acho que, mas muitos amigos também falam sobre isso, né? A gente passa por muitas sensações, por muita insegurança, por muita exposição, por muito estudo, é cansativo, a gente começa a conviver muito com as pessoas e fica muito perto. Então, eu acho que é natural passar por essas sensações, é natural ter medo, é natural se sentir bem, é natural tudo. E eu acho que a gente tem que abraçar algumas sensações e às vezes até se impulsionar com elas, sabe? Tipo, tem momentos que eu tô assim, caraca, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. E aí, a partir disso, eu falo, então eu preciso tentar achar algum caminho. E eu vou ler mais, eu vou observar mais as pessoas na rua, eu vou, enfim, me observar mais, sabe? Faz parte, mas a gente tem que tentar usar essas coisas para caminhar e se Para apoiar nos nossos construção. amigos no processo. Sim. Pra gente caminhar aqui pro fim do papo, Vinícius, eu conheço é, uma boa galera, assim, da minha idade mais ou menos, que faz teatro curso livre e nos outros dias da semana estuda ou faz faculdade de outras áreas. E, infelizmente, é muito comum ver uma desmotivação muito grande nessas pessoas em relação à arte, porque parece que a gente nunca está fazendo uma peça com destaque, parece que a gente nunca está ganhando. Enfim, essas coisas, né? Ainda mais aqui na Zona Oeste. Mas fazer teatro, né? Graças a Deus quem consegue trabalhar com isso como você, que está conseguindo viver com isso, e cada um tem a sua hora. Mas o que você tem para falar, principalmente para os jovens atores, nesse momento? Assim, eu sei que agora, exatamente agora a gente está de quarentena, mas daqui a pouco a gente volta. E é muito importante que, mesmo que você, pelo menos eu enxergo assim, mesmo que você esteja num curso livre, na Zona Oeste, num bairro que não tem muito investimento, você está fazendo uma peça e você vai apresentar ela para um grupo de pessoas, mesmo que seja para a sua família, então o teatro vai chegar a essas pessoas. Qual é a mensagem de motivação que você tem para os jovens artistas de hoje? Sim. Cara, eu acho que, de fato, é uma profissão difícil. Eu sou ator o tempo todo, só trabalho com isso, mas ainda assim é muito difícil mesmo. É uma carreira instável financeiramente, é uma carreira em que você precisa, de alguma forma, também acalmar o seu psicológico, porque mexe com muita coisa, né? É isso que eu falei durante todo esse tempo. A gente está muito exposto o tempo todo, a gente trabalha com o nosso corpo, com a nossa voz. Então, a gente tem que estar sempre se cuidando. Então, eu acho que é isso, é saber que é um trabalho, não é uma curtição, e que é uma carreira difícil, mas que eu concordo muito com isso que você falou. Qualquer lugar que você está fazendo teatro, seja onde for, como for, as condições que você tiver, faça com muito amor, assim, porque eu acho que mais do que ego e qualquer coisa, com certeza teatro é sobre comunicar, é sobre você estabelecer diálogos possíveis, ampliar as possibilidades de camada de percepção das pessoas. Então, assim, é uma missão. Eu acho que tem uma importância muito grande você ter consciência de que você está atravessando pessoas, sabe? Você está se Sim, comunicando, e ainda mais no momento em que é tão difícil estabelecer diálogos consistentes. Eu acho que o teatro tem esse poder da poesia, da imagem, né? Onde tudo é possível. Então, a gente estabelece realmente outros tipos de conexões. sim. Então, acho que é muito importante saber disso. E quem está trabalhando CLT nos outros lugares, que tente colocar na mente assim, um tempo para juntar um dinheiro para tirar o DRT, para investir num curso de canto, numa aula de corpo e aos poucos ir montando isso, né? Porque cada um tem o seu tempo, né? A gente é muito apressado, mas quem vive com amor vai conseguindo, né? É, é isso. Às vezes a gente tem que fazer outras coisas e
de dedicar um pouco menos de tempo para o teatro, porque é isso, pagar as contas, né? Trabalhar, isso faz parte também, mas faz o que você puder dentro das possibilidades que você tiver no momento. Se você tem pouco tempo, você tem um curso que você faz 2 vezes por semana, é o que você pode no momento, vale esse curso 2 vezes por semana e faz o seu melhor, faz com carinho, se dedica, troca, porque é isso, você está trabalhando com pessoas, você está aprendendo e está sendo visto também, sabe? Então, faça o que der e faça bem feito, com amor, com carinho, com dedicação. Vinícius, muito obrigado, tá, pelo seu tempo aqui. Eu já queria desde o início que a gente falasse sobre teatro, falasse sobre arte e que não entrasse muito nesse assunto coronavírus, presidente, porque isso já está martelando muito a nossa cabeça. Então, esse respiro foi bom pra gente falar um pouco entre a gente aqui e também depois pra galera que eu vou publicar lá. Eu já até queria pedir desculpa pra quem tá assistindo esse vídeo no YouTube, que eu não consegui desligar as notificações, então toda hora ficou descendo notificação aqui de live, mas o Mas que faz parte da vida real. é vida real, uma videochamada, então olha, muito obrigado. Cara, eu Oi. também te agradecer pelo convite, assim, eu acho muito legal. Eu vejo você uma pessoa muito dedicada, que estuda muito, que vai ao teatro. Eu acho muito legal, muito massa que você faz os seus vídeos, coloca na internet. Eu acho que é sobre isso também, sabe? Você tem coisa para falar e fica aqui dentro de você. Então bota no mundo como você puder, sabe? Porque vai chegar nas pessoas, as pessoas vão se inspirar e você vai estar comunicando, vai estar fazendo as pessoas pensarem. Então eu admiro muito isso também. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. É o nosso trabalho de formiguinha de todo dia, né? De falar sobre arte de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco a gente vai aumentando isso. É isso. Muito obrigado, viu? Pra quem tá assistindo aqui, ó, acompanhe o Vinícius, não só nas redes sociais, mas no teatro, no cinema, na TV. Tem alguma coisa sua na TV estreando agora? Tem o Rio Heroes, né? O Rio Heroes tá rolando, já passou, as 2 temporadas já passaram na Fox, mas tem no Now, tem no aplicativo da Fox, tem no Globoplay, dá pra assistir. Carcereiros tem também, Feras, né? também da MTV, dá pra assistir. Carcereiros. Tá. Assiste aí as coisas e depois de trocar figurinha. Tá tudo no seu Instagram, né? Sim, tá tudo lá. Tá bom, querido. Um grande beijo, muito obrigado, viu? Obrigado a você. Tchau. Tchau, tchau.